ter sentado. Diga para a pessoa que ela fala, irmão, eu estou abençoado. Estou abençoado. 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 Você está num lugar que com certeza Pedro viu esse lugar, Paulo viu esse lugar, e aquilo que eles experimentaram aqui, nós de uma certa forma estamos experimentando hoje, e podemos ler como se estivéssemos lendo a Bíblia com os nossos pés. Houve um momento quando Jesus pergunta aos discípulos, o que as pessoas dizem a meu respeito? E alguns começaram a dizer, falam que tu és um profeta, Elias, como Jeremias. E Jesus volta e diz, e vocês, o que dizem? E Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, aquela declaração, o Senhor traz a revelação dizendo, Pedro, não foi você que entendeu isso, mas foi meu Pai que revelou a você. Eu vou dar a você as chaves do reino. E Pedro, naquele instante, ele não entendia todo o significado de possuir as chaves. A palavra chave para nós tem um sentido de um instrumento que pode abrir e fechar. E quando olhamos a vida de Pedro, quando Jesus o chama, ele era um pescador. E o pescador, nós vamos daqui a pouco, daqui talvez, não sei que dia, vamos chegar até o Mar da Galileia. Naquele lugar, Pedro pescava. E o Senhor disse, olha, eu vou fazer de vocês pescadores, mas pescadores de homens. E Pedro, no dia de Pentecostes, ele usa a chave para abrir a porta do reino para os judeus. Naquele dia, com a pregação, a unção do Senhor tão grande, numa única pregação, 3.000 se convertem. Ele abre a porta do reino para os judeus. Logo mais, aquele grupo aumenta, não era mais 3.000, 5.000, e a cidade foi ficando cheia da glória do Senhor. Pedro vem até uma cidade bem próxima aqui, chamada Jope. E quando ele está ali, Deus traz para ele uma visão. E é uma visão que ele nunca tinha experimentado antes. Ele viu um grande lençol. E naquele lençol, todo tipo de bicho estava ali em cima. Ele ouve uma voz dizendo, Pedro, mata e come. E logo ele começa a discutir, dizendo, eu comer isto? Eu nunca vou comer uma coisa imunda, porque ali tinham aqueles bichos que eram considerados imundos. Quem sabe porco e tantos outros bichos ali. E o Senhor disse, olha, você não deve considerar imundo aquilo que eu santifiquei também. Mas ele não está falando simplesmente de bichos. Ele está falando de pessoas, os gentios, porque os judeus consideravam os gentios como imundos. E naquela hora, Pedro questionando o Senhor, mas aqui, nesse lugar, vivia um homem piedoso, um homem que queria conhecer Deus, chamado Cornélio. E de uma forma tão bonita, Deus mostra para Cornélio que ele deveria mandar mensageiros até onde Pedro estivesse, para que pudesse ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho. E quando Pedro está ainda extasiado com aquela visão e questionando tudo aquilo que seria, logo chegam os mensageiros dizendo, olha, Pedro, eu quero que você vá conosco lá para Cesareia. E logo o Senhor diz para Pedro acompanhá-lo. E quando Pedro chega aqui, nesse lugar, ele vai na casa de Cornélio. E Cornélio tinha feito algo. Antes que Pedro chegasse, ele convidou os seus parentes, os seus amigos íntimos, para que pudessem participar daquele encontro. E Pedro chega. E chega assim cheio de dedos, dizendo, olha,
não é muito certo o que eu estou fazendo, vir aqui, misturar com vocês são gentios, e tal. Mas de repente Pedro começa a pregar. E logo Cornélio e aqueles que estavam ali, eles se convertem. A graça de Deus, de um modo tão glorioso, os envolve de uma maneira assim, tão espetacular. E Pedro, usando a chave, abriu a porta para os gentios. Amém. Então, aos olhos de Deus, só existem dois tipos de pessoas, ou existiam, porque depois passa a existir um. Pedro usou para abrir a porta do Evangelho para os judeus, nos Pentecostes, e usa a chave para abrir a porta também aqui, nesse lugar, para os gentios. E daqui, de um modo assim tão glorioso, o Evangelho vai se expandindo, até chegar em Belo Horizonte, Chegar lá em casa. e alcançou vocês. Nós que não Paulo, éramos povo, Jacareí. nos tornamos povo do Senhor. Aleluia. Como Pedro diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós que não éramos, passamos a ser filhos do nosso Deus. Amém. Então, nesse lugar, Cesareia, daqui o Evangelho partiu e para o mundo inteiro. Aqui, durante um tempo, Paulo viveu aqui, passou um tempo preso aqui, situações tão terríveis, mas o coração dele tinha essa paixão tão grande. E quando olhamos o próprio ministério, quando você toma o Novo Testamento, você encontra 3 homens que sobem no palco, se pudermos falar assim. O primeiro foi Pedro. Pedro sai do cenário, entra Paulo, e Paulo sai do cenário e sobra o João. E tão interessante que quando cada um deles, quando Jesus os chama, quando chama Pedro, Pedro era pescador. Quando chama o João, naquele momento, ele estava consertando as redes. E Paulo tinha uma profissão. Qual era a profissão dele? Fazedor de tendas. Isto tem um significado espiritual. Pedro, como a sua profissão era pescador, lançou a rede. E até hoje, quando você evangeliza alguém, quando você fala da mensagem do Evangelho, você está pescando alguém. Já o Paulo, a profissão dele era fazedor de tendas. Em outras palavras, Paulo toma o lençol, aquele lençol de Pedro, cheio de bicho em cima, cheio dos gentios. E ele toma o lençol e dá uma forma ao lençol. Ele transforma o lençol em uma tenda. Então as cartas de Paulo nada mais são do que a estrutura da igreja. Ou seja, ele não é apenas um amontoado de gente, mas ele começa como um sábio construtor, colocando os fundamentos, toma o lençol e transforma o lençol em uma tenda. E durante o ministério de Paulo foi somente esse, de trazer a estrutura, mas de trazer também sempre no coração a visão de alcançar o mundo inteiro. No final do 1º século, a igreja já estava assim, maculada com heresias, situações conflitantes, e a tenda já estava cheia de buracos. Paulo sai do cenário e começa o ministério de João. João foi velhinho, foi o que viveu mais tempo. E quando você lê as cartas de João, a mensagem dele era exatamente tampar os buracos. Quando Jesus o chama, ele está fazendo algo, consertando as redes. E o que é consertar? É voltar como era no início. Consertar é voltar ao plano primeiro. Por isso que nas cartas dele, ele sempre escreve assim como foi no início, a volta. Então o ministério desses 3 passam também por aqui. Eles passaram por aqui. E hoje, quando você está sentado nesse lugar, eu não sei como bate o seu coração, ao olhar esse mar tão diferente do nosso, essa beleza desse azul, essa calma aqui, é o momento de você guardar no seu coração uma verdade. Essa mesma verdade. Tudo aquilo, toda a palavra do Senhor é para durar para sempre.
E eu creio que você não está passando por aqui como um turista, nem como um peregrino. Você está aqui como um filho do Senhor, experimentando aquilo que Ele tem para a sua vida. E ao mesmo tempo, guarde no seu coração esta verdade. Você é um pescador. Ou seja, existem pessoas que precisam ouvir da sua palavra, ouvir daquilo que Jesus fez em você. Por isso que Cornélio, ele chamou seus amigos íntimos e os seus parentes. A pior coisa que você pode experimentar na sua vida é ir no enterro de alguém que você teve a oportunidade de falar do Evangelho com ele e não falou. Não tem coisa mais desgraçada do que essa. Se você olhar para aquele cadáver ali, que você teve tantas vezes a oportunidade de testemunhar de Jesus e não testemunhou, não falou, mas que você possa voltar quando chegar e pisar novamente na sua cidade. O momento de você reunir os seus amigos e os seus parentes íntimos, ou seja, como Cornélio fez. Conte para eles aquilo que Deus fez com você nessa caminhada aqui em Israel. Conte para eles as suas experiências. Você vai mostrar os seus retratos, vai colocar aquilo que você experimentou e tenha certeza que você vai lançar a rede. E a rede, quando é lançada em nome de Jesus, ela nunca volta vazia. Creia. A chave hoje não está nas mãos de Pedro. A chave foi usada e ele usou e não precisa usar mais. Ele não abre a porta do céu. Não tem nada disso. Quem abriu os céus foi o Senhor Jesus que veio até nós. Agora, a mensagem do Evangelho, a chave da mensagem, da salvação, Pedro usou para os judeus no dia de Pentecostes e usou aqui, nesse lugar. Não estou falando nesse palco tão bonito aqui, mas na casa de Cornélio, para trazer para ele a esperança que há em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Isso. Se possível, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado.